Vem cá, a lição para hoje é o seguinte: você sabe identificar um homem forte, uma mulher forte? Não é pelos músculos não, tá? Então, como identificar um homem forte, uma mulher forte? Faz a seguinte pergunta para ele: vem cá, meu caro, você tem fraquezas? Se ele responder que não tem fraquezas, você pode ter certeza que ele é um homem fraco, que ele é uma mulher fraca. E se ele reconhecer que tem fraqueza e não saber qual é a sua fraqueza, ele e ela ainda assim continua sendo o quê? Um fraco. Então, como identificar um homem forte, uma mulher forte, né? É aquele, aquela que, além de admitir que tem fraquezas, ele sabe qual é a sua fraqueza, né? E ao saber a sua fraqueza, o que é que o forte ele faz? Ele começa a trabalhar em cima daquela fraqueza dele para proteger aquele ponto fraco dele, e por isso que ele se torna o quê? Um homem forte, uma mulher forte. Porque se você perguntar para um homem fraco qual é a sua fraqueza, se ele tem fraqueza, ele vai dizer que não tem fraqueza. Não, eu sou. Não, comigo não tem essa não. Sou forte, sou top. Então, por exemplo, um cara que ele é orgulhoso, né? E que não sabe reconhecer que ele é um fraco e que tem fraquezas. Um exemplo típico e clássico: aquele homem que se tornou um alcoólatra, né? Aí você perguntava para ele assim, cara, você tá bebendo demais, velho. Não, eu aguento beber. Eu bebo 1 litro, 2 e ainda fico de boa, né? Então ele é o quê? Ele é um fraco. Porque ele não sabe reconhecer que aquela ali, por causa do orgulho, que aquela ali é uma fraqueza dele, que a bebida é a fraqueza dele, né? Porque o homem forte, ele identifica aquela fraqueza, né? Ele protege aquele ponto fraco dele e por isso que ele se torna mais forte. Né? Ele passa a se resguardar, ele passa a compensar aquela fraqueza dele com as habilidades emocionais e inteligentes, e aí ele se torna um homem forte. O cara forte era fazer o seguinte, cara, é verdade, velho, eu tô bebendo demais, né? Eu tô me tornando um alcoólatra, etc. Não, eu vou dar um tempo, né? E aí, meu amigo, uma vez que era para ele se tornar uma pessoa vulnerável, né, por conta do álcool, não, ele se torna um homem forte, por causa que aquela fraqueza ele conseguiu compensar de forma inteligente ao reconhecer a sua fraqueza, né? Eu lembro que eu falo isso porque eu era assim, né? Quando eu era casado e estava iniciando lá a minha situação da fobia social, a minha ex-esposa falava assim, Andrezinho, você não tá legal, você não tá bem. E eu, nada, eu só tô passando um momento difícil aí, tô bem, tô legal, tô bom, né? Orgulhoso que só, né? E eu tive que chegar ao auge da minha fobia social. Eu tive que chegar ao auge dessa situação ruim, desagradável, né? Onde que perdi emprego e aí pedi demissão de uns 2 a 3, né? Para depois, né, começar a trabalhar em cima daquele meu ponto fraco. Então eu falo isso por experiência própria. Quanto não foram as outras minhas fraquezas que eu venho trabalhando, eu todos os dias eu trabalho em prol das minhas fraquezas. O que é que eu estou fazendo? Eu tô protegendo aquele ponto fraco meu.
É por isso que eu não estou falando isso com orgulho, mas hoje eu me vejo um cara forte. Por quê? Porque eu trabalho todos os dias o meu ponto fraco, né? Então, para você, parceiro, você, mulher, comece a reconhecer os seus pontos fracos, né? E ao reconhecer, comece a trabalhar em cima deles. Você vai ver se você não vai se tornar uma mulher, um homem melhor do que você já é. Tá certo? É esse o recado que eu tenho para dar para hoje. Espero que esse meu relato tenha chegado até os senhores e as senhoras como um benefício positivo, né? Para que eu, você, nós venhamos crescer, né? Intelectualmente, emocionalmente, e seguir em frente. Tá certo, pessoal? Eu não sou mamãe falei, mas vamos questionar tudo. Um abraço e tamo junto.